Ok. Bom, então, resolvendo o item A, nós temos que, como o enrolamento BC de 2.400 volts é conectado ao circuito de baixa tensão, então o VB seria 2.400, tá? Quando o VBC 2.400 e uma tensão VAB de 240 em fase com VBC será induzida nos enrolamentos AB, as quedas de tensão causadas pela impedância de dispersão serão desprezíveis. Portanto, a tensão do lado de alta tensão seria VA igual VAB mais VBC, que é 2.640 volts. Tá? Então, acredito que não haja muita dúvida nesse sentido, porque é basicamente somar, fazer a lei de Kirchhoff ali das malhas, que vocês já devem estar bem acostumados, né? Então, 2.400 volts, mais os 240 volts, totalizando aí 2.640 volts, tá certo? No item B, temos que, a partir do valor nominal de 50 kVA, como o transformador normal de 2 enrolamentos, a corrente nominal dos enrolamentos de 240 volts será basicamente 50.000, que é o 50 kVA, dividida por 240, tá? Então, realizando aí lei de Ohm, chegamos em 208 amperes. Como o terminal de alta tensão do autotransformador está conectado ao enrolamento de 240 volts, a corrente nominal IA no lado de alta tensão do autotransformador é igual à corrente nominal do enrolamento de 240 volts em 208 amperes. Portanto, especificação em kVA como autotransformador é dada por... Eu faço aqui o produto VA por IA, né? Então teríamos 2.640, que é a tensão de saída, a tensão do secundário do transformador, vezes a capacidade nominal de corrente na parte de baixa, que seria os 208 amperes calculados, né? Se eu dividir isso daqui por 1.000, eu tenho o valor em kVA. Então, chegamos em 550 kVA. Observe que, nessa configuração de conexão, o autotransformador tem uma relação de espiras equivalente de 2.640 por 2.400. Tá? Então, essa relação de espiras aí é uma relação pequena. Né? Novamente, deixando bem claro aquele conceito de aplicação prática do autotransformador sempre que houver tensões muito próximas. Né? Normalmente, de 1 a 2, né? Não passando muito disso. Assim, a corrente nominal no enrolamento de baixa tensão, ou seja, enrolamento de 2.400 volts, né, nessa conexão, deve ser. Eu faço aqui a relação de transformação, né, no caso ali seria o N2 sobre N1, a mesma coisa lá da relação de espiras, né, então aqui seria V2 por V1, nós teríamos aqui multiplicação por 208 amperes, tá? Que seria o caso da corrente para o lado de baixa tensão do transformador isolado, chegando em 228,8 amperes. Tá certo? Então, professor, poderia fazer essa conta utilizando os 2 kg, né? Os 2.400 volts, poderia ser utilizado também. 2.400 volts, você encontraria o valor da corrente para o lado de alta tensão ali do transformador isolado, e com esse valor, somado ao valor da corrente do lado de baixa, teríamos, então, esses 228,8 amperes, ok? A gente pode observar isso daí na lei de Kirchhoff, né? Então, se a capacidade de um enrolamento é 208 amperes, né, no caso, enrolamento de 240 volts, e o enrolamento de 2.400 é 20,8, por lei de Kirchhoff, se eu somar 208 com 20,8, chegaremos em 228,8 amperes, tá? De
de corrente. Então, essa seria a corrente na entrada, tá, do transformador. E a entrada é a parte de baixa. A parte de baixa do autotransformador é 2.400 volts. Tá? Ah, professor, mas isso daí não era a parte de alta do transformador? Do transformador isolado, né? Sim, o transformador sendo utilizado com isolação galvânica, essa era a parte de alta tensão, tá? A parte de baixa era 240. Mas na configuração como autotransformador, eu tenho 2.400 do lado primário e 2.640 do lado secundário, tá? Então, isso daqui é importante esse conceito, né? É importante entender que agora os potenciais mudaram, agora os potenciais são somados, né? Primário com secundário, bem como a divisão das correntes, né? Eu tenho um nó, onde a soma das correntes que vão ali para as bobinas deve ser equivalente à corrente de entrada do circuito, tá? Professor, desculpa, você pode voltar no slide anterior? Sim, sim. Eu acho que eu não entendi muito bem as nomenclaturas de alta e baixa. Você pode repetir essa parte? Posso, tranquilamente. Vamos lá. A parte de alta tensão, quando eu falo parte de alta e parte de baixa, estou me referindo à tensão elétrica, tá? Para não confundir vocês aí. Então, a parte de alta tensão, parte de alta do transformador, na configuração convencional, ou seja, configuração com isolação galvânica, sem nenhuma conexão elétrica entre as bobinas, nós tínhamos que o primário do transformador era 2.400 volts, tá? Essa era a parte de alta, ok? Na configuração tradicional, com isolação galvânica, tá? Agora, se eu pegar a configuração como autotransformador elevador, esses 2.400 volts se tornam parte de baixa. Entendeu? Porque, como autotransformador, eu tenho a associação das bobinas. Tá? E essa associação faz com que eu tenha uma tensão induzida de 2.640 volts. Então, 2.640 volts seria, obviamente, o potencial maior, né? Que é o potencial desse lado aqui, entre o terminal A, tá? E o que seria o terminal C, aqui embaixo. Então, o terminal superior e o terminal inferior. Aqui seria 2.640. E no terminal de entrada eu teria 2.400 volts. Tá? Então, o que pode confundir é isso, mas eu quero deixar claro que 2.400 volts era o lado de alta tensão no transformador convencional, isolado. Mas, na configuração como autotransformador, o lado de 2.400 volts se torna a parte de baixa, porque a parte de alta é a associação de 2.400 volts com 240 volts, que resulta em 2.640. Ok, professor, entendi agora. Obrigado. Entendeu? Valeu. Muito bem. Então, definimos aí o item A e o item B, né, da questão, do exercício. Faltou o item C, que seria relacionado à eficiência, né? Muito bem. Então, quando nós temos ali o transformador na configuração de autotransformador, né? Com as correntes e tensões mostradas anteriormente, né? Ali eu fiz a associação das tensões, conforme comentado agora há pouco, e análise das correntes. Eu utilizei, inclusive, uma das fórmulas definidas na aula passada, né? Que seria a relação de espiras para o autotransformador. Então, eu utilizei aquele conceito para o cálculo da corrente no item B, mas daria para fazer por lei de Kirchhoff, como foi feito no exemplo. As perdas, né, para esse transformador, na configuração como autotransformador,
permanecem as mesmas. Tá? Então, se eu utilizar o transformador na configuração convencional, em isolação galvânica, eu tenho 803 watts de perda. Na configuração como autotransformador, eu tenho 803 watts de perda. Ok? Então, não vai mudar. Entretanto, a saída como autotransformador a plena carga, né? Agora com um fator de potência de 0,8, né? 0,8 indutivo do exercício, é dado por 0,8 vezes 550 mil. Né? Então, se eu fizesse 550K vezes 0,8, eu chego em 440.803 watts. Portanto, se eu quiser definir o rendimento, eu teria que fazer a razão da perda, que seria 803 watts, perda do transformador, daí nós temos perda nos enrolamentos e temos as perdas no núcleo, tá? Então, eu teria essa perda dividido pela potência que está sendo consumida, tá? Lembrando que o rendimento a gente vai correlacionar sempre a potência ativa, tá? Potência útil. Tudo aquilo que vai ser convertido em algum fenômeno físico, tá? Como torque, luminosidade, tá? Algum fenômeno nesse sentido. Então, nós temos que realizar aqui a razão e retirar de 100%. Tá? Fazendo essa conta, chegamos de uma eficiência de 99,82%. Então, o autotransformador, ele teria uma eficiência maior do que a eficiência dada na conexão convencional em isolação galvânica. O rendimento é tão elevado, nesse caso, porque as perdas são correspondentes a transformar apenas 50 kVA. Tá? Então, o transformador, o convencional, ele era de 50 kVA. 50 kVA de potência, potência parente. Então, o que acontece? Eu tinha perdas relacionadas a esse nível de potência. Porém, quando eu utilizo a configuração de autotransformador, essas perdas, elas não vão ser alteradas porque eu tenho uma grande parte sendo transmitida através de conexão elétrica do primário para o secundário. Então, o que faz ter esse ganho de potência é a conexão elétrica. Tenham isso sempre em mente, tá? Autotransformador gera muitos benefícios, principalmente a nível de potência, transferência de potência, por conta da conexão elétrica, mas para utilizá-lo, nós precisamos respeitar algumas premissas, como, por exemplo, a isolação extra das bobinas, né, para suportar um nível de tensão superior, levemente acima, né, já que a gente acaba utilizando a relação de transformação bem próxima a 1. Beleza, turma? Então, a parte teórica de autotransformador é essa. Eu agradeço a atenção de todos, né, nessas duas aulas que tivemos, a parte introdutória que foi ontem, a parte de hoje. Eu fico disponível, obviamente, nesse momento final da aula, para tirar dúvidas, para responder perguntas, indagações que vocês tenham com relação ao conteúdo. E na semana que vem, pretendo desenvolver uma simulação prática, trazendo alguns desses conceitos estudados na disciplina de Circuitos 2, para a parte de autotransformador, na prática, tá? Irei utilizar o software PSIM para fazer algumas simulações práticas com vocês, tá certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma indagação sobre o conteúdo, este é o momento, podem ficar à vontade. Ô, professor, Sim. não é uma dúvida da matéria, mas o senhor vai liberar esses slides para a gente poder ver depois ou não? Sim, irei liberar. Eu vou liberar o slide. Ao término da aula, eu vou salvar e vou
identificar aqui no Teams, né, no Teams, aliás, no Teams é o da escola, no Google Classroom, o local, né, o local exato aqui para fazer a publicação, tá certo? Mas vai ser liberado. Todo o material que eu desenvolver aqui em aula com vocês, eu irei liberar para que vocês possam ter como base para estudar, enfim, para as tarefas, trabalhos e provas posteriores, né, que iremos provavelmente desenvolver aqui no curso, tá? Então, todo o material vai estar disponível, slide. Simulação eu pretendo desenvolver de forma paralela com vocês, tá? Então, eu faço passo a passo e vou explicando, cada um faz ali na sua máquina, desenvolve ali a simulação e a gente consegue, até porque não tem uma complexidade grande, são poucos componentes, né? Parte de instrumentação também bem tranquila, nada que vocês não tenham visto já, né? Então, é mais para elucidar, deixar de uma forma mais clara esse conteúdo teórico que nós vimos nessas duas aulas, tá? Na aula de ontem e na aula de hoje. Beleza. Tudo bem? Tudo Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta aí com relação ao conteúdo, à matéria, à resolução do exercício? Algum ponto a mais que vocês queiram colocar? Não? Aqui Ok. tá tranquilo, professor. Tá, beleza, então. Vou fazer o seguinte, ó. Vou parar a gravação. Vou interromper a gravação.